aquilo que Ele falou comigo e aquilo que eu tenho certeza que Ele vai falar com você, amém? Eu quero falar um pouquinho sobre ser fiel até o fim, ser leal até o fim. Afinal de contas, quando Deus vai procurar alguém na terra, Ele tem de procurar aqueles que Ele sonda, esquadrinha o coração e encontra nesse coração fidelidade, lealdade. Lealdade à missão, lealdade ao propósito que Ele confiou a você, fidelidade à fé que você carrega. Afinal de contas, nós estamos vivendo em tempos onde o amor de muitos tem se esfriado, e junto com o amor, a fé tem entrado em extinção. Então, o ser fiel a Deus, ser fiel ao propósito, ser fiel à missão, ser fiel ao Espírito Santo, ser fiel à sua chamada ministerial para Deus, importa muito. Porque eu vou ser bem sincero para você, Deus ele não tem muita preocupação com a forma que você começa. Para quando você começa, Ele tem uma palavra, Ele diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Começar para Deus é bom e é importante, mas a forma que você termina para Deus conta mais, vale muito mais do que o começo. Afinal de contas, Salomão vai dizer que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Tem alguém comigo? Então a forma que você vai concluir a sua caminhada na fé, a forma que você vai terminar, como Paulo disse, né? Eu corri minha carreira, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, e eu cheguei ao final da caminhada que eu propus e o que Deus propôs ao meu coração. Então o fim importa muito, a forma que você termina importa muito. E eu vou dizer para você, a forma que você termina determina se você entra na terra prometida ou não. E quando eu estou falando de terra prometida, eu não estou falando de um lugar geográfico, eu não estou falando de geografia, eu estou falando de uma palavra. Eu estou falando da palavra que Deus te deu lá no início da sua caminhada. Eu estou falando da direção e da palavra que Deus te deu quando você levantou as suas mãos e disse: sim, eu aceito o Evangelho na minha vida, eu aceito a caminhada na minha vida, eu aceito Jesus, eu aceito conviver com a igreja, eu aceito conviver com os meus irmãos, eu aceito, eu estou disposto a trilhar e entrar nessa caminhada. O dia que você falou sim para Deus, é disso que eu estou falando. As palavras que Ele liberou sobre você, as promessas que Ele fez sobre você, você entra nessa terra, você entra nessa palavra, você entra nesse lugar, se você for como esse homem que nós vamos ler agora, se nós usarmos ele como um arquétipo, como um modelo, como um direcionador, como um balizador para nós, para falar de fidelidade, para falar de lealdade a Deus, de fidelidade ao propósito, de fidelidade à vida, fidelidade à missão, não tem como não lembrar desse homem, não tem como não lembrar desse exemplo, que para mim, depois de Jesus, né, é a maior referência de caminhada até o fim. Primeiro, Jesus, Hebreus vai dizer que Jesus suportou no seu próprio corpo toda a afronta, toda a dor, toda a contradição, porque Ele olhou no futuro e Ele me viu e Ele viu você lá. Então Ele suportou tudo isso por causa de nós. É isso que Hebreus está dizendo. Então, depois de Jesus, aquele que suportou, para mim esse homem, esse arquétipo, esse modelo é a maior referência nesse assunto. Não tem como falar de lealdade, de fidelidade, de ser fiel até o fim, sem falar desse homem.
E eu estou falando nada mais, nada menos de Caleb. Fala comigo, Caleb. Mais forte, fala Caleb. Eu tinha um pastor bem simples, ele dizia Calebre. Nossa, ninguém riu, que tem graça isso. O Diego lembra. O Diego riu porque ele lembra. Então, vamos falar um pouquinho sobre Caleb. Para mim, depois de Jesus, a maior referência de alguém que foi até o fim e que foi fiel e leal até o fim. Isso mesmo, o filho de Jefoné, o pai de Axa, Caleb. Aquele espia que foi enviado por Moisés junto com Josué para averiguar as condições da terra que Deus tinha prometido ao seu povo. Vocês lembram? Automaticamente quando fala de Caleb já se lembra de Josué, né? Parece que já uma coisa liga a outra, esse modelo mental, né? Josué e Caleb e tal. Então Caleb, filho de Jefoné, pai de Axa, daqueles que foi enviado para averiguar a terra, a condição da terra, e Caleb fazia parte dessa expedição. Caleb era um desses homens que foram enviados por Moisés. E isso pode parecer uma história kids que você ouviu, né, quando era criança, na escola bíblica dominical para criança, até cantou, né, sobre Josué e Caleb, mas a verdade é que você não pode entender, a sua mente não imagina as revelações e as realidades de Deus que se esconde atrás da vida desse homem, as profundidades, quando o assunto é ser fiel, quando o assunto é ser leal até o fim, as revelações que a vida de Caleb nos traz. Esse homem, esse modelo Caleb, nós podemos aprender através da palavra de Deus, através dos seus registros na vida de Caleb. Caleb é um modelo bíblico de cristão poderoso. E eu declaro cristãos poderosos aqui nesse lugar em nome de Jesus. Eu declaro pessoas poderosas em Deus aqui nesse lugar. Você não é poderoso porque você merece ou porque é na força do seu braço. Você é poderoso porque você carrega o poder de Deus em você. Amém? Esse homem foi um dos únicos israelitas que saiu do Egito e entrou na terra prometida, numa expedição de quase 1,5 milhão de pessoas. Irmãos, olha a profundidade e os segredos que esse homem carrega. Alguém entre 1,5 milhão de pessoas foi um dos únicos a se apossar, a entrar nesse lugar que Deus disse que eles entrariam. Por que será? Porque no meio de quase 1,5 milhão, 1,600,000 pessoas, esse homem realizou essa façanha, esse feito grandioso, essa obra grandiosa de entrar no lugar onde Deus falou que eles entrariam. Deus falou assim: olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra larga. E aí quase 1,600,000 pessoas saem na peregrinação no deserto, mas apenas 2 homens entram nesse lugar. E um deles, Caleb. Se isso não te deixa curioso, isso me choca. É muita gente, irmão. É muita gente com vontade, é muita gente com desejo. É muita gente querendo. Mas Paulo vai dizer que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus usa na sua misericórdia. Amém? Amém? Então, de 1,600,000 aproximadamente, 2 entram, e no meio desses dois, entre esses dois, Caleb. Deus embrulhou Caleb em algumas lições para nós. E existe muita revelação de Deus na vida de Caleb, e nós vamos falar, e nós vamos destacar aqui algumas delas hoje, e você vai aprender sobre a vida desse homem. Caleb me fez chorar muito, irmãos. Na manhã dessa quinta-feira, eu estava contando isso para minha sogra ontem à tarde, sabe? Porque chega uma hora, olha aqui para mim, agora você vai se identificar, eu sei.
É tanta informação, é tanto vídeo, é tantas vozes, são tantas pregações, são tantos pregadores, né? Que chega um momento assim que as vozes dos homens, elas não vão fazendo mais sentido para você. Escuta isso aqui que eu vou falar, eu já vou voltar para a palavra, fica comigo aqui rapidinho. Você abre a internet, tem alguém falando. Você abre seu Instagram, tem alguém falando. Você abre seu Facebook, tem alguém falando. Você abre o YouTube, tem alguém falando. Você abre, tá lá alguém, tem um vídeo em cima do outro, 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 um vídeo em cima do outro, né? Vídeo de motivação, vídeo disso, vídeo daquilo, vídeo de gente que sabe, que acha que entende sobre igreja, vídeo daquele que outro que acha que sabe sobre família, vídeo daquele que outro que acha que sabe sobre não sei o que, e aquilo vai te intoxicando, vai te intoxicando, vai te intoxicando, vai te intoxicando, que chega uma hora assim que você não mais nada, mas ninguém, nada mais satisfaz. É muita informação, é muita voz, é muito trem, sabe? E nessa manhã de quinta-feira, eu peguei a Bíblia assim, eu abri, eu falei: Deus, eu não aguento mais ouvir a voz dos homens, eu quero ouvir a sua voz. Então essas palavras começaram a saltar no meu espírito, no meu coração. E eu me derreti, eu comecei a chorar sobre a Bíblia. Porque os homens podem te informar, mas só Deus pode te transformar. Os homens podem causar em você informação, mas a palavra de Deus causa em você transformação. Tem alguém comigo aqui? Então nós vamos desembrulhar algumas coisas que estão sobre a vida de Caleb aqui. Nós vamos aprender junto. Porque Caleb foi o tipo de pessoa que não deixou que o tempo apagasse a promessa de Deus na sua vida. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou comigo, e que eu comecei a chorar diante ali das páginas da Bíblia, foi que quando eu comecei a ler sobre Caleb, o Espírito Santo falou no meu coração: Caleb foi um daqueles tipos de pessoa, daquele tipo de homem, de mulher, que não deixou que o tempo apagasse a voz de Deus dentro dele. O tempo não pôde apagar a palavra, a promessa que Deus tinha feito a ele. Quantos de nós nos perdemos no tempo? Nos perdemos no tempo. Pastor, que tempo? Começamos a nos encher de orgulho religioso, orgulho, né, espiritual. E parece que a voz, a simplicidade da voz de Deus já não nos toca mais, já não nos fala mais. Por quê? Porque agora nós crescemos. Nós nos tornamos maduros na fé. Eu sou batizado já tem tantos anos. Eu oro em outras línguas, já tem anos. Não, tem muitos. E o tempo vai nos consumindo e nos roubando a simplicidade do Evangelho, e nos roubando a simplicidade na fé. Deus havia falado com eles lá atrás, e Caleb foi aquele cara que, quanto mais o tempo passava, ao invés da chama se apagar, quanto mais o tempo passava, mais essa chama ia aumentando. Caleb não deixou que o tempo apagasse a promessa de Deus na sua vida. O entusiasmo de servir a Deus. Começamos tão bem, servindo tão bem. Começamos amando a Deus e a igreja de uma forma tão intensa, que se deixasse, nós passaríamos o tempo todo dentro do templo. Passaríamos o tempo todo fazendo visita. Passaríamos o tempo todo em vigília e oração. Aquele entusiasmo incrível do começo da caminhada. Aquele entusiasmo incrível do começo da fé. Caleb não deixou esse entusiasmo acabar. Enquanto muitos de nós, o tempo vai passando e nós vamos perdendo o entusiasmo. Parece que as palavras já não tem mais o poder que tinha, não tem mais o efeito que tinha sobre nós. Parece que as canções vão ficando só canções, vão se tornando só músicas. Ei, Deus está falando com você.
Talvez o tempo está passando e você tem deixado o tempo roubar a palavra que Ele te deu. Ao invés de você se aproximar da palavra que Ele te deu, do propósito e da visão que Ele te deu, quanto mais o tempo passa, mais você se distancia, porque você se sente mais maduro. Agora eu sou maduro, agora eu não preciso mais, agora eu não tenho mais que orar tanto, agora eu não tenho mais que jejuar tanto, porque o nível de maturidade já chegou na minha vida, agora eu já não preciso tanto dessa caminhada. Não. Ele não deixou que o entusiasmo da primeira palavra, da primeira fé, do primeiro amor acabasse. Prazer, esse era Caleb. O entusiasmo de servir, o entusiasmo de servir a Deus, a alegria de servir o Senhor. Caleb é o tipo de gente que cuidou do seu coração e manteve o seu coração ingênuo no primeiro amor, e manteve o seu coração puro. Ah, irmãos, essa é a parte mais difícil do evangelho, irmão. Essa é a parte mais difícil da caminhada. A parte mais difícil da caminhada é você manter o seu coração no lugar. A parte mais difícil da caminhada cristã é você não deixar o orgulho religioso te tomar e você se achar melhor que outros, se sentir espiritual mais que os outros. Cuidar do seu coração é a parte mais difícil da caminhada da fé, irmãos. Salomão vai dizer: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Se manter firme com o seu coração no lugar, com a humildade do primeiro amor, é a tarefa mais difícil. Porque você vai se tornando conhecido, popular. As coisas mudam. Mas manter o coração ingênuo, simples, como de uma criança, é a tarefa mais difícil. Por causa das feridas, por causa das dores, por causa das decepções, por causa das traições, por causa do abandono. As pessoas viram as costas e vão embora e você não sabe nem por que elas foram. Só que elas não imaginam a marca, a ferida que ela deixou em você. Então logo o tempo vai passando e você vai dizendo: é melhor mesmo eu não me aproximar de ninguém. Eu acho que o certo é eu me manter mesmo distante no meu lugar, porque e aí você vai manchando o seu coração. E Caleb, não. Caleb cuidou do seu coração. Caleb manteve o seu coração ingênuo como de uma criança. As pessoas diziam assim: lá tem gigante, não vai dar certo não. É melhor desistirmos. Nós não vamos entrar. E Caleb, empolgado como uma criança, dizia: não, nós vamos entrar sim. Foi Deus que falou, nós vamos entrar. Parece que nós vamos crescendo aí, nós temos a síndrome de que nós sabemos de tudo. Nós nos tornamos expert, doutor em tudo, assim, nós já sabemos de tudo. E às vezes essa ânsia de crescer e de saber de tudo te rouba, te tira da simplicidade, te tira da primeira palavra, que era: eu vou fazer vocês entrar, eu vou te dar a terra. Quer ver? Olha que incrível. Josué capítulo 14, versículo 6. Coloca na tela para mim, por favor. Josué 14, 6. Quando as pessoas não acreditavam mais na palavra que Deus tinha dado, Caleb continuou crendo, cara.
Entendeu? Quando todo mundo desistiu e apartou daquilo que Deus tinha falado, ele falou, não, mas espera aí, eu não estou entendendo vocês, não tem nada de errado com o que Deus falou, o problema está em vocês. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse, olha as palavras de Caleb, irmãos, essa aqui é as palavras de Caleb para o povo. Caleb está diante do povo agora, o povo está se reunido, Caleb pega a palavra e ele começa a falar, escuta isso. Tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Aqui Caleb está se pronunciando e falando ao povo. As palavras que Deus falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim, por causa de vocês. Da idade de 40 anos eu já tinha 40 anos quando essa promessa foi feita a Moisés. Quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, eu tinha 40 anos naquela época. E eu lhe trouxe a resposta, como eu senti no meu coração. Mas meus irmãos, olha Caleb falando para o povo, irmãos. Olha as palavras desse homem. Mas meus irmãos, os irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração de todo o povo. Eles caíram na incredulidade. Ele está falando daqueles espias que foram com ele. Os irmãos que foram comigo espiar a terra, quando ele chegou aqui diante de vocês, eles derreteu o coração de vocês de medo. Eles chegaram aqui falando que tinha gigante. Eles chegou aqui falando que nós éramos como gafanhoto. Eles chegaram aqui com desanimação, com desmotivação diante de vocês. Não, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Eu já li muitos aqui, irmãos, mas naquela manhã foi especial essa fala de Caleb para mim. Meu Deus, meu Pai. Ele está relatando, dizendo, aqueles que foram comigo espiar a terra voltaram com medo, não acreditando na palavra que Deus tinha dado. Agora deixa eu te falar o segredo de Caleb. Olha o segredo de Caleb. Esse é o segredo de Caleb para mim e para você. Essa é a revelação de Caleb para mim e para você. Primeiro, por que Caleb se tornou alguém diferenciado? Porque Caleb foi o cara que, em meio de 1.600.000 pessoas, ele foi um dos únicos que entrou na terra do Senhor. Ele disse com a boca dele, quando todo mundo desviou da palavra, quando todo mundo não creu mais na palavra que Deus deu, quando todo mundo abandonou aquilo que Deus tinha falado, quando todo mundo caiu em incredulidade naquilo que Deus tinha dito, eu perseverei em seguir o meu Deus. Se isso não é chocante para você, é chocante para mim. Porque nós temos a tendência de ir com os outros, irmão. Nós temos a tendência de pegar o primeiro bonde que vem, de pegar o primeiro ônibus que aparece. Nós temos uma tendência de abandonar a palavra que Deus nos deu quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a dar mal. E ele diz assim, quando foi me feita a palavra, quando me deram a palavra, quando me deu a promessa, quando Moisés pediu para eu ir lá, eu tinha 40. Eu já não era um menino empolgado. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu acreditei na palavra que Deus falou. E quando todo mundo desanimou e quis dar para trás, eu falei, não. Ele diz assim, ó, eu perseverei
em seguir o Senhor. Repita comigo, fala assim: perseverar em seguir ao Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos fazer isso de forma profética agora. Diga assim comigo bem forte, fala assim: perseverar em seguir Jesus. Fala, em seguir Jesus é o segredo maior na vida de um cristão. Fala assim: perseverar em seguir Jesus. Fala assim, porque vai ter crise. Fala, vai ter desânimo. Fala, vai ter guerra. Fala, vai ter traição. Vai ter decepção. Vai ter abandono. Mas eu vou ter que perseverar em seguir Jesus. Deixa eu te perguntar, quantos ficaram no meio do caminho? Lembra de alguém agora? Lembra de alguém? Pense agora, lembra de alguém que ficou pelo caminho, porque não perseverou em seguir a Deus. Aí Caleb está dizendo assim, ó, quando todo mundo, sabe, se desviou, quando todo mundo disse que ia morrer, quando todo mundo disse que acabou, quando todo mundo disse que tinha gigante, eu falei, não, eu vou ficar firme naquilo que Deus falou, ainda que custe a minha vida. Porque vai custar a sua vida. Seguir Jesus até o fim. Ser fiel até o fim. A palavra que Ele te deu vai custar a sua vida. Caleb entregou os dias dele ao Senhor. Caleb entregou os dias dele em devoção ao Senhor. Caleb não fez mais nada. Ele seguiu o Senhor. Ele diz, com as palavras dele, ele diz assim, eu perseverei em seguir o Senhor. E olha o versículo 10, irmãos. Olha o 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como eu disse a vocês, 45 anos. Agora, desde o dia que o Senhor falou as palavras a Moisés, hoje sou de idade de 85 anos, ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Meu Deus do céu, eu tinha 40 anos de idade, já se passou 45, hoje eu sou um senhor de 85, mas eu guardei o meu coração, eu perseverei em seguir o Senhor, e ainda essa palavra está tão viva quanto no primeiro dia. Seja profeta, vira para alguém e diz assim, você vai perseverar até o fim. Olha o 11 diz assim, ó, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força era tal, e tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para a entrar. Quantos de nós, irmãos, estamos cansados? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantos de nós estamos cansados da caminhada? Cansados da chamada ministerial? Cansados a ponto de chegar a orar várias vezes para Deus e pedir para Deus parar de nos usar. Deus, se possível, para de me usar, porque eu estou cansado. São muitas flechadas, são muitas decepções, são muitas dores, e nós queremos desistir dessa caminhada, e nós pedimos a Deus para Ele retirar isso de nós. Retira minha chamada, retira minha unção, retira o meu ministério, por favor, né? Cansado de ser traído, de ser decepcionado.
Já pensamos até em não continuar mais em ir a uma igreja, julgando ser a igreja o problema e o motivo de todo o cansaço. E Caleb e Douglas dizendo assim: quando eu recebi a palavra eu tinha 40 e eu estava bem. Hoje eu tenho 85 e essa palavra está tão viva dentro de mim quanto no dia que eu recebi ela. Caleb está falando de força na caminhada, de força na caminhada. Quantos já pensamos em abandonar Jesus, pensando que a caminhada ficaria mais leve sem Cristo no caminho? Jesus está pesado demais. Fica aqui, porque eu acho que se eu for sem o Senhor, a caminhada vai ficar mais leve, eu não estou aguentando. E Caleb dizendo: e eu perseverei em seguir o Senhor. Coloca a mão no ombro de alguém e diga assim para ele: eu declaro sobre você essa perseverança. Irmãos, o incrível é que Caleb não deixou o tempo envelhecer o seu espírito. É isso mesmo. Caleb não permitiu que o tempo envelhecesse o seu espírito. Olha o versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu trouxe a resposta a ele. Como sentia o meu coração, mas meus irmãos que subiram comigo me fizeram derreter o coração do povo. Eu porém, olha o segredo, eu porém perseverei em seguir o meu Senhor. Seguir o Senhor é o segredo. Ouvir, obedecer e seguir. Ouvir, obedecer e seguir. Ouvir, obedecer e seguir. Pelo amor de Deus, escreva isso no seu coração, na Bíblia, num livro, em algum lugar. Ouvir, obedecer e seguir o Senhor. Muitos ouvem, poucos obedecem e quase ninguém o segue. Porque parece que seguir Jesus vai ficando pesado, vai ficando difícil. Ele não perdeu a força para a guerra. O desânimo existia ali. O povo estava falando: nós somos gafanhotos, eles vão nos devorar como nos devora pão. As pessoas queriam desestimular. Éramos gafanhoto, foi o que eles falaram, os covardes falaram a Caleb. Mas ele mesmo, já envelhecendo, ele mesmo perseverou em lutar pela palavra que Deus tinha dado, e até o final. Um guerreiro valente, gente que não afrouxa na guerra, homem que tem a espada na mão e se precisar vai morrer por ela, vai morrer com ela, mas não afasta de Deus. Quantos de nós, irmãos, abandonamos a caminhada e vamos embora debaixo de uma covardia tremenda? Eu conheço muitas pessoas que, tentando aliviar a sua dor, tentando aliviar a sua caminhada, tentando deixar o seu fardo mais leve, abandonou Jesus, abandonou a noiva de Cristo, abandonou o seu ministério, abandonou a sua chamada. Mas hoje Caleb está nos ensinando que o segredo é perseverar até o fim. O segredo é seguir Jesus, é seguir o Senhor e a palavra que Ele deu, ainda que isso te custe a vida. Irmãos,
Eu não posso prever o futuro. E você também não. E nós não somos uma igreja onde os profetas aqui ficam tentando adivinhar o que vai ser no futuro. E eu não sei o que o futuro me reserva, como Salomão falou, né? Que nós não podemos esperar pelo dia de amanhã, porque nós não sabemos o que a luz pode trazer. Mas eu posso falar debaixo de uma unção muito grande, ainda embora sem saber o que o futuro me reserva, sem saber o que pode me acontecer no dia de amanhã. Uma decisão eu já tomei, e dela eu não aparto. Eu entreguei a minha vida ao Evangelho, e ainda que isso me custe tudo, eu não volto atrás. Eu não volto atrás. As dores existem, e demais. As aflições e angústias o dia todo. Mas Caleb perseverou em seguir o Senhor, em seguir a palavra que ele tinha dado. Deixa eu te perguntar, como que está a palavra que Deus te deu? Como está a promessa que você ouviu da boca dele? Ele creu contra as evidências. Ele possuía uma fé que resistiu o tempo, resistiu à saudade, resistiu à guerra, resistiu à saúde. Uma fé que resistiu às feridas, que resistiu o desânimo, que resistiu o pecado e a murmuração do povo. Até que ponto a sua fé resiste? Até que ponto a minha fé resiste? Por que nós paramos de crer quando tudo começa a dar errado? Parece que não foi Deus que falou. Porque em muitos casos, irmãos, nós somos filhos mimados, que queremos tudo do nosso jeito, da nossa hora. E se não for feito do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente dá birra, a gente cai no chão, a gente sapateia, porque somos infantis demais, quando deveríamos estar perseverando na palavra que Deus deu. O tempo já roubou a palavra de muita gente aqui, ó. O tempo venceu você. Muitas fé aqui foi vencida pelo tempo. O tempo passou e você deixou de crer. O tempo passou e você deixou de orar. O tempo passou e você deixou de acreditar. E o mais interessante em tudo isso é que Deus, Ele é aquele que vela para fazer cumprir a sua palavra. Nenhuma das palavras que Deus liberou sobre nós vai se perder, nenhuma delas vai se frustrar, nenhuma delas, irmãos, vai ficar pelo caminho. Não é sobre a palavra que Ele disse, porque a palavra que Ele disse é verdade e vai se cumprir. É sobre se o meu coração está em perseverança ou não. É sobre se eu mantenho o meu coração genuíno naquela palavra ou não. Ai, mas eu queria muito estar sapateando e gritando aqui. Mas hoje eu quero trazer você para dentro dessa realidade. Uma realidade onde você vai ter que viver por fé. Porque vai ter hora que as emoções não vai, na verdade tem hora não, em momento nenhum as emoções vai te levar para lugar nenhum. Uma promessa, uma palavra baseada na emoção, do mesmo jeito que ela está lá em cima, ela já despenca, ela cai lá para baixo. É por isso que Deus não tem compromisso com palavra falada pela boca de homens. É por isso que o compromisso dele é com a Bíblia, com a palavra dele. Porque o homem pode te emocionar, o homem pode te colocar para cima, o homem pode, 5 dias, irmão, 5 dias, no 6º dia você já cai.
A palavra de Deus sobre você não, ela é eterna. E quando você aposta dela com realidade, quando você aposta dela por fé, o tempo pode passar, você continua crendo. A crise pode vir, você continua crendo. Muitas pessoas podem desviar do caminho e ir embora, você continua crendo. Muitos podem abandonar e começar a viver debaixo de heresia e de apostasia, você continua crendo. E aqui está essa geração que vai continuar crendo. Levanta as mãos bem alto. Deixa eu profetizar sobre você. Irmãos, tem uma coisa que não pode se perder na nossa vida. São as nossas raízes. São as nossas bases. Eu não estou falando de saudosismo. Eu estou falando de princípio, de base, de raiz, de coluna. Você não pode abandonar suas colunas, suas raízes. A palavra que Deus te deu há anos atrás, ela continua de pé. O que Deus disse que você faria nessa terra, continua de pé. Não mudou, não mudou, não mudou, não mudou. Deus não muda, a palavra dele não muda. Mas eu persevero em seguir o Senhor. Persevere em seguir o Senhor. Persevere em seguir o Senhor. Caleb era cheio de fé, enquanto os outros viam apenas os problemas, os gigantes da terra. Caleb confiava na palavra que Deus deu, e por isso ele viu a palavra se cumprir com seus olhos. Pastor, por que Caleb foi um dos únicos que entrou na terra prometida? Porque enquanto todo mundo virou as costas e falou, nós vamos embora porque isso não vai dar em nada, ele falou, vai dar, foi Deus que falou, sabe? Tem muita gente, irmãos, desistindo de servir a Deus, desistindo de pertencer a uma igreja, achando que Jesus não vai voltar mais. Ah, vai sim. Vai voltar sim. Vai voltar sim. E fica ligeiro, porque talvez ele pode voltar para você a hora que você sair desse culto. Muitas pessoas têm se desviado das suas bases, dos seus princípios, porque parece que o tempo está passando e as coisas. Não. Eu não estou falando de retrocesso, irmão, de retrógrado. Eu estou falando de alguém que manteve o seu coração firme na simplicidade de Deus. Muitos desanimaram e morreram ao meio do caminho. Eu estou falando com muitos nessa noite que tem o espírito de Caleb. Ele era cheio de coragem, ele estava pronto a obedecer a Deus, mesmo quando estava em perigo. Estava em perigo no meio dos gigantes, mas ele estava obedecendo a Deus. Você é daquele que obedece a Deus mesmo quando você corre perigo? Nós somos daqueles que obedecem a Deus mesmo quando as nossas vidas estão em risco. Tem muita coisa a ser pensada aqui hoje, irmãos. Como que está a sua caminhada em Deus? Como que está a sua chama durante esses anos todos? Ele tinha fé, ele tinha coragem, e agora por fim ele tinha paciência. Caleb recebeu a sua herança, você sabia? Você sabia que Caleb recebeu a sua porção? Ele recebeu a sua herança. Ele recebeu a sua porção, porque ele foi paciente. Ele recebeu a sua herança aos 85 anos, mas ele não desistiu de Deus. Ele ficou firme, garrado.
gerado, até que isso foi gerado. Irmãos, tem muita coisa que está sendo gerada dentro de você. Levanta as mãos, levanta as mãos. Existe muita coisa que está sendo gerada dentro de você, e você não vai desistir dessa gestação. Irmãos, espiritualmente, debaixo de uma palavra profética, coloca a mão assim na sua barriga, no seu ventre espiritual. Tem muita coisa que Deus está gerando no seu ventre espiritual. Essa gestação não vai abortar. Essa gestação não vai abortar. Eu estou falando de coisas espirituais. Essa gestação não vai abortar. Receba isso no seu espírito agora. Receba isso no seu espírito agora. O tempo não vai matar essa gestação. Aleluia. O desânimo, as dores de parto, as cólicas não vai matar essa gestação. Deus disse sobre você, a terra que Ele te mostrou, essa caminhada da fé do Evangelho, não será abortada. Se puder colocar na tela para mim, eu já vou terminar. Josué 14:13. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Levanta as mãos, diga se eu recebo essa palavra. Cadê os profetas desse lugar? Levanta as mãos e diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, olha que incrível. Calebe tinha 85 anos, o coração ainda estava queimando, a força ainda era de um menino. Ele não desanimou na caminhada, ele não desanimou no percurso, mesmo que desanimando, não, mesmo que tinha gente desviando, ele não desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele perseverou em seguir o Senhor, ele perseverou em com Deus. Agora aqui no versículo 13, aí Josué vai dizer: então Josué abençoou Calebe com Hebrom. Existe uma porção para aqueles que perseveram até o fim. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, em herança até o dia de hoje, porquanto, por quê? Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor de Israel. Vira para o seu irmão e fala assim: eu declaro que você vai ser fiel até o fim. Não, fala bem alto, fala: eu declaro que você vai ser fiel até o fim. Fala assim: o diabo vai tentar abortar a sua gestação. Sim, fala: ele vai querer matar aquilo que Deus te deu. Fala: ele vai querer te desviar da fé. Fala assim: pessoas vão tentar te desanimar na caminhada. Fala: mas existe uma herança te esperando. Fala para ele: fica firme. Fique firme. Paulo, fique firme. Eli, fique firme. Existe uma porção para quem persevera. Existe uma porção para quem persevera. Muitos desviaram e foram embora, mas você permaneceu. Muitos abandonaram a fé e foram viver suas vidas da forma que quiser, mas você perseverou. E é assim que você vai estar. E deixa eu te falar, queira o homem ou não,
Passa quanto tempo, séculos e milênios que passar, eu não sei. Mas um dia o nosso nome será chamado. E Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim, dar-vos-ei a coroa da vida. Vira para o seu irmão e fala assim: você tinha muitos motivos para não estar aqui mais. Fala assim: mas você está. Põe a mão sobre o ombro dele e fala assim: eu declaro o coração de Caleb aí dentro. Falei para você que a parte mais difícil da caminhada é preservar o coração. E eu quero orar sobre o seu coração hoje. Eu não sei se você entrou aqui com espírito de desânimo, de desistência, ou com seu coração ferido, machucado, porque a caminhada foi dura com você. Hoje existe uma porção de Deus aqui, e essa porção de Deus é para te abastecer. Sabe, irmãos, eu vejo claramente assim, hoje aqui, como nós sendo um carro que vai parar na frente de um posto de gasolina, na frente de uma bomba de combustível, e o Espírito Santo vai fazer assim, você ó, vai te encher. Tinha gente que já estava com o pneu murcho. Hoje você está parado aqui no pit stop de Deus e Ele está no seu pneu, ó. Irmão, Deus está calibrando o pneu de algumas pessoas aqui. Eu sei que essa fala é estranha, mas você é espiritual, você está entendendo. Pastor, por quê? Porque você estava bambeando. Sua vida estava bambeando, meio sem direção. É porque os seus pneus estavam murchos. Estava descalibrado. Seu coração machucado, sangrando. Existe uma porção aqui hoje, uma porção de vida, de força, de ânimo. Fique sobre seus pés.